Muito bem, pessoal, vamos para a nossa sexta aula de tabela periódica, uma sequência, né, do estudo das propriedades periódicas. Nós estamos analisando propriedades químicas. Até esse sexto vídeo eu já falei para vocês de raio atômico, raio iônico e energia de ionização. E nessa sexta aula eu vou falar de eletronegatividade, tá? Como expliquei no início, dentre as propriedades periódicas químicas, né, nós vamos até a eletronegatividade. Existe a eletroafinidade, eletropositividade, mas nós não vamos fazer o estudo nesse nível nosso que nós estamos aqui, tá? Então, primeira coisa, vamos definir o que é eletronegatividade, né? Ela é uma propriedade, né, de um átomo, né, que um átomo, aliás, apresenta em atrair elétrons. Então, a propriedade de um átomo atrair elétrons de outro átomo é chamada de eletronegatividade. Quanto maior for esse poder de atração de elétrons de um átomo para com outro átomo, mais eletronegativo será esse átomo, tá? Ela é uma propriedade fácil de você analisar ela, comparando, né, na tabela periódica. E ela depende de dois fatores que nós já estudamos, né? Que é o número de elétrons da camada de valência, que depende, né, da distribuição eletrônica, e do tamanho do átomo, né, que é o raio atômico, que nós já estudamos. Primeiro fator, quanto mais, ou seja, última camada, né, a quantidade de elétrons na camada de valência. Quanto mais próximo o átomo estiver de atingir a estabilidade, ou seja, apresentar 8 elétrons na última camada, maior essa atração por elétrons. É mais ou menos assim, pessoal. A tendência dos elétrons em atrair outros elétrons aumenta quando eles estão mais próximos de ter 8 elétrons na última camada. Então, elementos que têm 5, 6, 7 elétrons na última camada são elementos que têm eletronegatividade muito alta. Por quê? Porque eles estão quase com 8 elétrons na última camada. Então, a tendência desses elementos é serem bastante eletronegativos. E aqueles elementos que têm 1, 2, 3 elétrons na última camada têm eletronegatividade baixa, tá? Então, isso aqui eu já falei, né? Portanto, maior a sua eletronegatividade, o que eu acabei de explicar. O segundo fator é o tamanho do átomo, que é o raio, né? Quanto menor o tamanho do átomo, maior é a atração do núcleo sobre os elétrons periféricos. O que são os elétrons periféricos? Que estão lá na última camada, tá? Dessa forma, é muito maior a atração pelos elétrons que estão nas suas proximidades. Portanto, né, então, quanto menor o tamanho do átomo, maior a sua eletronegatividade. Ó. Quanto menor o tamanho do átomo, maior a eletronegatividade dele. Então, se eu estou comparando dois átomos e eu sei o tamanho desses dois átomos, tá? Vamos pôr eu sei esse tamanho dos dois átomos entre aspas. O maior átomo vai ter a menor eletronegatividade. E o menor átomo tem a maior eletronegatividade. É isso que eu estou apontando para vocês aqui. A ordem crescente da eletronegatividade na tabela periódica, ó, é semelhante não, né? É igual, né, à da energia de ionização. Ela cresce de baixo para cima nos grupos e da esquerda para a direita nos períodos. Deixa eu ver se eu pus comparação aqui. Não, né? Aqui, ó, eu só coloquei um lembrete aqui. Tá vendo que eu circulei o flúor? O flúor é o elemento de maior eletronegatividade. Então, quanto mais próximo um elemento estiver do flúor na tabela periódica, mais eletronegativo ele é. Então, se eu comparo aqui a eletronegatividade do carbono com o berílio, quem que é mais eletronegativo? O carbono. Se eu comparo a eletronegatividade do fósforo com o bismuto, aqui, ó, quem que é mais eletronegativo? O fósforo, que é o P, ó, porque ele está mais acima, mais próximo do flúor. Existe ainda, pessoal, quando nós formos estudar a ligação química, uma escala de eletronegatividade, que é essa aqui, ó. Essa escala, a ordem crescente dela, do jeito que eu escrevi aqui, ó, é esse sentido aqui, tá? Antigamente, quando a gente dava aula em cursinho, né, para decorar essa escala aqui de eletronegatividade, que são os elementos que mais você tem que ficar lembrando quem que é mais eletronegativo do que quem,
nós criávamos frasezinhas, né? Fui ontem no Clube Brasil investigar suicídio causado por heroína. Essa é a frasezinha que eu criei para... Criei não, né? Que alguém me falou aí para decorar esses elementos, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. O flúor é o elemento de maior... Deixa eu pôr aqui o apontador, né? O flúor é o elemento de maior eletronegatividade e o hidrogênio é o elemento de menor eletronegatividade. Quando você comparar os metais, que são esses aqui, né, eles vão ter eletronegatividade muito baixa. Né? O que quer dizer isso? A tendência deles não é atrair os elétrons, né, para próximo de si. Os metais, a tendência é perder elétrons, formar em cátions. Né? Isso aqui é mais importante lá na ligação covalente. Flúor é o elemento de maior eletronegatividade e o hidrogênio, entre esses aqui que eu listei, é o de menor eletronegatividade. Tranquilo? Então nós encerramos essa parte de tabela periódica com 6 vídeos. Estudem, vejam e revejam esses 6 vídeos quantas vezes for necessário para você entender bem o que é, né, a tabela periódica e como extrair informações da tabela periódica olhando simplesmente para ela, tá? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Um abraço.